Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma. Amitofo. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Da última vez, falei sobre a visão correta da existência de vidas passadas e futuras, e sobre as duas primeiras categorias de karma que levam à existência futura, karma forte e karma habitual. Hoje vou falar sobre a terceira categoria de karma que leva à existência futura. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 3, estanza 33. De acordo com o Dharma, decorrem consequências boas ou más. Nos 5 destinos, estamos sempre transmigrando. Os resultados podem ser causados pelo karma forte ou habitual, ou pelos pensamentos no momento da morte. As forças kármicas levam às futuras existências, como a lenha que termina de queimar, mas a chama passa a outra lenha. Terceira categoria, de acordo com os últimos pensamentos. Se uma pessoa não tiver karma forte, bom ou mau, e tampouco tiver o karma habitual, bom ou mau, quando chegar o momento da morte, ficará confusa, sem saber para onde ir. Se no último momento ela lembrar das boas ações, então isto irá gerar bom karma que conduz à consequência de ascensão aos destinos humano ou celestial. Se ela lembrar das más ações feitas durante a vida, então isto irá gerar mau karma que conduz à queda aos destinos nefastos. Para este tipo de pessoa, sem um karma forte ou karma habitual, os pensamentos antes da morte são muito importantes. Por isso, quando as pessoas estão para falecer, o melhor é transmitir o Dharma para elas, recitar o nome do Buda, fazê-las se lembrar das suas boas ações feitas durante a vida, para que gerem bom karma e tomem boa consequência. As orações praticadas pela escola Terra Pura para ajudar a quem estiver morrendo são exemplos disto. Mas isto só é útil para aqueles que seguem seus últimos pensamentos. Para aqueles que, no momento da morte, seguem seu karma forte ou habitual, as forças kármicas são mais fortes. Por exemplo, se o karma forte ou habitual for mau, então é muito difícil fazê-las se lembrar da joia tríplice, ou das virtudes da generosidade ou da disciplina, etc. Enfim, estudar o budismo e praticá-lo é mais importante na vida diária. No ciclo de nascimento e morte, os seres sencientes não têm independência porque são manipulados pelas forças kármicas. A vida presente, depois da fase da morte, mudará a uma nova vida, a existência futura. Dessa maneira, a morte e o renascimento, entre uma vida anterior e a próxima, é uma continuidade a qual não é nem a mesma, nem diferente. Não é nihilista, nem eternalista. Realmente, este processo é tão profundo que não é fácil de ser percebido. Os sábios não têm nenhuma dúvida de que o karma traz consequência e que a morte e o renascimento continuam, especialmente aqueles que atingiram o poder supernatural do olho divino e podem compreender isto totalmente. E isso não poderia ser mais evidente para eles. Os não-budistas também podem atingir isto. Alguns deles têm uma compreensão mais ou menos correta sobre o karma e consequência das vidas passadas e futuras. Mas, para a maioria das pessoas ordinárias, que não possuem a sabedoria pura, elas estão na escuridão e não fazem nem ideia sobre o que há antes da vida e depois da morte. Mesmo que existam poucas que não ignoram as causas anteriores e reconhecem as vidas passadas, elas também são destroçadas pelos materialistas vulgares. Então, é melhor depender da própria prática do Buda Dharma, atingir a sabedoria pura, gerar o poder sobrenatural do olho divino e comprovar por si mesmo a questão do karma.
Além desta experiência direta, nós podemos acreditar apenas nos ensinamentos do Tathagata e ter convicção e compreensão através do raciocínio dedutivo. Para os iniciantes, estes ensinamentos não são fáceis de compreender. Para ilustrar a ideia do renascimento, pode-se tentar esclarecê-la através da analogia da lenha que termina de queimar, mas a chama passa a outra lenha. Como o sábio Zhuangzi disse, a chama na lenha passa a outra sem perceber que vai extinguir. E o grande mestre Huiyuan, da montanha Lu, também utilizou esta analogia para ilustrar o princípio da continuação da morte e renascimento. Tal como a lenha anterior que queima e brilha até o seu fim, e antes de se apagar, a chama se propaga e queima em outra lenha, e então a chama arde com intensidade novamente. A lenha anterior não é a lenha posterior. A chama posterior tampouco é a chama anterior. Mas não se pode negar que a chama posterior provém da chama da lenha anterior. De maneira similar, quando as atividades da vida anterior findam, começa uma nova vida. A vida anterior não é a posterior, mas a vida posterior certamente provém da força kármica da vida anterior. No entanto, desde a morte até o renascimento, pode existir uma brecha no tempo e espaço. Por isso, esse processo precisa ser explicado. De acordo com o profundo significado do Buda Dharma, as atividades corporais e mentais se manifestam durante a vida. No momento da morte, corpo e mente findam de repente, e as atividades corporais e mentais óbvias param. No entanto, as atividades corporais e mentais do passado não deixam de existir, ou seja, depois que o karma é produzido, sua função não desaparece. Pode-se dizer que isto é o potencial da vida. Quando as causas e condições se amadurecem, a força kármica do passado vai trazer novas atividades físicas e mentais para começar uma nova vida. Agora, novamente utilizando a analogia da chama que passa de uma lenha a outra, quando o fogo queima um objeto, gera labaredas brilhantes. Isto é análogo às atividades manifestadas durante a vida. Quando o fogo terminar de queimar, o brilho da chama acabará. Isto é análogo ao fim de uma vida, a morte. Quando o fogo acabar, as cinzas quentes parecem se esfriar, mas se elas entrarem em contato com substâncias inflamáveis e uma brisa estiver soprando, as cinzas que vão morrendo podem pegar fogo novamente, com fortes chamas. Do mesmo jeito, quando as causas e condições estiverem alinhadas, as forças kármicas do passado podem conduzir a uma nova vida. As chamas das cinzas que vão morrendo não são as chamas anteriores, mas também têm uma relação inseparável com elas. Do mesmo jeito, a vida futura não é a mesma que a anterior, mas tem relação com o karma desta. Desde a chama anterior até a chama posterior, pode existir um intervalo que pertence à brecha no tempo e espaço entre as vidas anteriores e futuras. Porém, isso é apenas uma analogia. De acordo com o Buda Dharma, na ilusão da natureza shúnya dos fenômenos, não é possível dizer que há uma brecha no tempo e espaço nas forças kármicas produzidas no passado. Contanto que as causas e condições estejam alinhadas, como no caso da vida humana, onde são necessárias as condições da união do esperma do pai e do óvulo da mãe, etc., é possível induzir repentinamente uma nova vida em outro tempo e espaço, ou seja, um novo começo das atividades corporais e mentais. Hoje terminei de falar sobre a terceira das 3 categorias de karma que leva à existência futura, que são karma forte, karma habitual e karma dos últimos pensamentos. Na próxima vez falarei sobre a 4ª visão correta, a existência de pessoas comuns e sábios.
Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitabha.